que, tipo, que geralmente são de pessoas que estão alinhadas com o governo do estado, não gostam e não querem que a cultura seja acessível para a população. Isso é fato, tá, gente? Tipo assim, a gente não consegue fazer com que alguns desenvolvimentos culturais aconteçam, porque a cidade mesmo não quer colaborar para isso acontecer. Aqui, na verdade, a gente tem até uma boa Secretaria de Cultura, a gente não pode reclamar em relação à Secretaria de Cultura, porque eles apoiam eventos independentes, eles fazem de tudo para poder aprovar. Mas dentro da prefeitura existem setores a mais que não conseguem colaborar para que isso seja feito, porque tem orientações de cima, entendeu? Então, os setores, por exemplo, de obras, setor de alvará, tudo isso, eles vão prejudicando o produtor independente para essa cultura sair do lugar, entendeu? Então, aqui em Minas, pelo menos assim, tá, gente? Não posso falar sobre Minas totalmente, mas falando sobre minha cidade, tá? Pouso Alegre, sul de Minas, aqui é bem precário, é bem complicado fazer um evento de rua. Eu tenho muita coisa para falar de evento aqui para vocês, mas para a gente começar, eu queria saber que ponto que vocês querem, para que lado vocês querem que eu vá, para eu poder conseguir ajudar da melhor forma possível, né, aqui vocês. Bom, como eu estou produzindo, né, meu primeiro evento do zero agora, eu acho que seria mais sobre essa questão, né, de alvará. Você falou uma coisa aí que a gente nem estava ligado, que eu já vou conversar com os organizadores, que era essa questão de coleta seletiva, né? Eu acho que tipo pode ser uma das coisas que a gente não discutiu nas reuniões, que pode trazer algum tipo de problema para o evento que a gente está criando. Então, eu acredito que sobre esses tipos de ações que tem que ter dentro do evento, principalmente evento de rua, para que a gente consiga se adequar, né, e que não aconteça nenhum tipo de problema ou proibição futuramente. Então, acho que Uhum. seria essa é uma dos pilares mais importantes aí para mim. Certo. Oi, Renata, tudo bem? Eu vi que você chegou. Eu não consegui te dar oi, tudo bem? Prazer. Bom, vamos lá. A gente, aqui em relação a eventos, né? Como que eu comecei nesse meio para conseguir dar para vocês um parâmetro, né? Eu comecei como muito artista independente começa, né? Tendo que produzir eventos para poder aparecer, porque se você não produz eventos para você começar, ninguém te dá oportunidade. E é isso a vida, né? A gente tem que começar a sair de algum lugar. Então, para mim, foi isso que aconteceu lá em 2018. Eu já trabalho com música desde os 7, 8 anos de idade, assim. Eu cantei em corais que eram corais semi-profissionais, fizeram um turnê em Belo Horizonte, São Paulo, ficava dias fora de casa, praticamente trabalho infantil aí do Xuxa só para baixinhos, mas acabou que minha vida foi para esse lado mesmo, eu cheguei até a mudar de área, mas depois foi para música. E aí, quando eu entrei no ramo musical de verdade, de forma profissional, preparada, com técnica e tudo mais, na hora que eu fui ver, eu não tinha oportunidades. E aí, através disso, eu comecei a pensar, né? Falar, olha, se eu não criar as minhas oportunidades por enquanto, não as terei. Então foi isso que aconteceu comigo. E aí eu comecei, eu fiquei pensando em que ideia que eu teria para poder, desculpa, para fazer um evento para mim poder conseguir entrar nesse radar musical daqui da minha cidade. E a primeiro passo, eu decidi fazer um evento de vocal feminino, que é esse aqui, que é o Rainhas do Rock, que está na minha camiseta. E o Rainhas do Rock, ele surgiu, né, através dessa própria necessidade. Era uma necessidade pessoal minha, né, de perceber que eu precisava me destacar como uma cantora ali da região, competente, mas também percebi que muitas cantoras de fora, cantoras de rock, nacional, internacional, não tinham destaque. Por mais que todo mundo fale de Rita Lee, Cássia Eller, Pitty, etc., é sempre aquela coisa de, se alguma mulher falar perto de um homem, eu gosto de Pitty, eu quero falar, que música de mulherzinha, Rita Lee, que coisa de mulherzinha, entendeu? Então tinha essa conversa muito entre as rodas de conversa, e eu percebi que era uma necessidade, entendeu? Então eu decidi fazer esse evento de homenagem às grandes rainhas do rock feminino nacional e internacional, e com isso as coisas foram se encaminhando, né? Aí, minha primeira experiência de evento, eu decidi fazer foi dentro de um espaço de evento, não era evento aberto. Então, minha primeira oportunidade foi essa. Eu aluguei um espaço e fiz o evento por um dia. Foi muito difícil, assim, tipo, fazer, porque eu não sabia de várias coisas que hoje a gente tem que entender para fazer um evento, por exemplo. Você precisa saber, você precisa pagar ECAD. Isso é uma coisa que ninguém fala para você, ninguém te instrui. Você tem que pagar o ECAD dos artistas, ECAD detalhado, explicar que artistas que vai tocar no seu evento, que músicas que vão tocar, né? E o ECAD é um absurdo, gente. O mínimo que você vai pagar de ECAD vai ser R$ 200, entendeu? Então você tem que estar preparado para isso. O ECAD, se você só paga a taxa sem passar o nome dos artistas, o que acontece? O direito autoral não vai para os artistas que estão tocando no seu evento, ele vai para os artistas mais tocados do Brasil. Então, assim, é muita loucura. Então, isso já é uma coisa que a gente tem que saber fazer
para a gente não passar perreio. Então, primeira coisa, ECAD. Segunda, se for um lugar aberto ou fechado, tem que estar disposto com alvará. Se é uma casa de show, já tem alvará, então você não precisa se preocupar com isso. Então já é uma coisa a menos para você ficar pensando, entendeu? Mas se for aberto, você precisa do alvará dos bombeiros e da polícia militar. Conforme eu falei, a polícia tem que fazer lá um relatório, escrever, deixar tudo certinho, falando que ela mesma vai policiar e aprovar o seu evento. É, não existe lei, por exemplo, em relação a seguranças. Não tem aqui em Minas Gerais, pelo menos eu posso falar, que não tem nenhuma lei que você fale assim, tem que ter tanto X de segurança para tanta população, tá? Então não existe isso. Mas aqui a prefeitura, por exemplo, ela não libera um evento ser feito se você não tiver, tipo, acho que um segurança para cada 100 pessoas. Um negócio assim, então, tipo assim, isso aí já foi coisas que eu fui aprendendo lá no início da minha jornada, que hoje me ajuda a não passar perreio mais, sabe? É, e aí, quando eu fui fazer esse evento, né? Eu montei uma banda fixa para guiar o evento, chamei mulheres para participarem, né? Para cantarem. E aí a gente foi tentando monetizar de inúmeras formas, porque o que mais difícil para o artista, produtor independente, é o que? Levantar cash, gente. Levantar dinheiro é muito difícil também para fazer um evento. A gente sabe que a gente tem coisas hoje que facilitam, né? Tipo, por exemplo, a própria lei de incentivo à cultura municipal, que acho que toda cidade tem a sua, né? A sua lei de incentivo municipal. A gente tem a Aldir Blanc, né? Eu não sei se agora ela tá atuante ainda, mas a gente tem a Aldir Blanc, a gente tinha a Paulo Gustavo, né? Que também produzia principalmente audiovisual, então músicas, vídeos e etc. Mas em todo caso, a gente ainda sente uma dificuldade muito grande de monetizar, porque nem todo mundo vai passar nas leis. E tem esse detalhe também. Oi, Rafaela, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. É, então, a gente tem esse detalhe importante, né, de lembrar que, infelizmente, para a gente conseguir fazer um negócio sair do papel, idealização não é o suficiente, a gente não consegue ficar imaginando coisa. A gente tem que ser realista e arrumar um jeito de, literalmente, de sair do lugar e conseguir pagar por tudo. Então, isso também é um detalhe muito importante. Então, ficam algumas perguntas, né? Como que você vai viabilizar o evento? Então, seu evento é para quantas pessoas, né? Isso igual você mesmo já tinha falado, Letícia, né? Em relação a pensar mesmo, a planejar esse evento para 100 pessoas, por exemplo. Você tem que planejar o panorama sempre para frente, né? Tipo, você acha que vai 100 pessoas, você planeja para 200, entendeu? Para você não ter nenhum tipo de sofrimento em relação ao processo, sabe? Outra coisa, planejamento pensando na localidade, onde vai ser tranquilo, que tipo de alvará você precisa, que tipo de pessoas que você vai contratar. Gente, formar time para poder fazer evento é um parto, entendeu? Formar time para você fazer um evento, nem todo mundo vai ter a paixão que você tem para fazer aquilo e nem todo mundo vai saber ouvir. A gente está num meio que é de artístico, que as pessoas têm um ego muito grande, eles não aceitam receber ordem. E se você está fazendo um evento, você precisa ordenar, você vai precisar mandar nas pessoas, entendeu? E as pessoas precisam ouvir você e engolir o que você está falando e fazer. Porque sem direcionamento fica perdido. Então, também é uma grande dica aí para vocês, né? Quem for fazer evento, quem está trabalhando com produção, entenda que liderar não é um luxo, liderar é necessário. Você vai ter que saber falar para a pessoa o que você quer e a pessoa vai ter que saber ouvir e fazer, porque senão ela não vai conseguir sair do lugar. Seu evento não vai ser um sucesso. Então, isso é muito importante lembrar também, né? É, tudo vai depender, né, de onde você quer fazer e de como você quer fazer. Se você tem, igual eu falei, uma casa de show, a sua preocupação maior vai ser em pagar pessoal, então pagar as pessoas que vão tocar para você, que vão estar lá participando do evento, né? Se for um evento comunitário que todo mundo vai fazer ali, tipo, em prol de uma coisa comunitária, sem receber cachê, inclusive você está trabalhando sem receber nada, beleza, aí é outra história. Mas se você vai fazer uma produção de eventos, a maioria dos artistas não vai sem receber nada, então você tem que estar preparado também para isso, para bancar e para segurar essa questão monetária. Então, planejar o seu financeiro para pagar pessoal, para pagar equipe e para pagar divulgação. É muito importante que vocês estejam alinhados com isso. Divulgação hoje em dia, lógico que o boca a boca é sempre a melhor divulgação, mas não dá para ficar sem investir no Instagram, por exemplo, para divulgar num vídeo teaser, não dá para ficar sem fazer essas coisas e isso custa dinheiro. Eu acho que a parte que mais gasta do evento é a parte de divulgação. Assim, eu não sei como é que tá para você, Letícia, para fazer esse desenvolvimento desse evento de vocês, que é um pouquinho menor, mas assim, esse pode ser de 100 pessoas, pode ser de 1.000. A divulgação sempre vai ser o que mais vai gastar, fora os artistas, entendeu?
Então, a gente conseguiu a adesão de bastante artistas, a gente está com a line aí de 23 artistas, inclusive eu particularmente também não esperava essa quantidade de artistas, eu falei assim, não, vai ser uns 10, e aí quando a gente começou a divulgar, automaticamente puxou a galera, porque a galera já queria um evento desse tipo, já era uma dor, né, da galera daqui de Salvador, e aí a gente bateu aí 20, se eu não me engano foi 23 artistas. A gente está vai iniciar, na verdade, o tráfego pago essa semana, porque o evento vai acontecer no próximo domingo, e aí a gente vai começar a fazer um tráfego, mas é mais para a galera conhecer os artistas, porque o intuito em si do evento é isso, colocar os artistas da cena de Salvador mais presente, né, colocar essa galera para ser vista. Então a gente vai rodar aí um tráfego bem pequeno mesmo, coisa de tipo, R$ 15 por dia, só para poder trazer mais pessoas para conhecer o evento em si, entendeu? Mas fora isso, a nossa divulgação em massa, assim, está sendo no orgânico. Eu tenho um domínio aí em relação ao Trends, por exemplo, então eu nichei o Trends do evento só para a galera de Salvador, então a gente já está conseguindo subir a página através do Trends, e fora isso, as collabs com os próprios artistas, né, então o público deles também está chegando até a página. Então, basicamente, está sendo esse tipo de divulgação que a gente está utilizando no momento. Ah, que bacana. Então tá bem difuso, né? Isso é muito importante, a gente tem que ter esse apoio comunitário, né? O pessoal ao redor da gente mesmo tá ajudando nessa divulgação. Aqui, eu vou falar uma coisa que é muito diferente. Eu já fui para várias partes do Nordeste, muitas vezes, assim, sabe? Mas, assim, uma coisa que o Pouso Alegrense, que o pessoal de Minas não tem em comum com o Nordeste, é essa questão da parceria, tá? O pessoal nordestino é muito mais parceiro entre si, se ajuda demais do que o pessoal daqui do Sudeste. E ainda mais no nicho que eu trabalho, gente. Eu trabalho no nicho de rock e metal. As pessoas aqui, tipo, se matam com garfo, entendeu? Aqui é sangue voando para tudo quanto é lado. Então, assim, para a gente conseguir trabalhar nesse meio, a gente precisa realmente estar muito bem segmentado e pensando muito bem que público que você está trabalhando, sabe, para poder se ajudar. No mais, assim, eu tive aqui a experiência que eu tive foi muito legal. Eu trabalhei com vários tipos de eventos já. Eu produzi o Rainhas 2019, foi o meu primeiro evento, que foi muito legal. Assim, a capacidade da casa era para até de até 500 pessoas. A gente encheu com 350, foi um ótimo resultado assim, para um primeiro evento meu, assim, foi muito legal. Então foi 350 da primeira vez. A segunda vez que a gente fez foi 250, que foi no Teatro Municipal, foi mais enxuto. E a terceira foi com 100, com uma casa pequenininha, que era tipo assim, uma micro casa, que era literalmente assim, um palquinho e um espaço só pra galera ficar. E a gente conseguiu vender todas as cadeiras. Aí foi isso. Agora, semana que vem tem de novo. E eu já fiz, fora esses eventos, fiz mais 2 festivais, que foi um festival, o Festival Sunset, que foi um festival em homenagem aí ao rock dos anos 90 e 2000, variados, assim, então teve várias bandas tocando e foi bem legal esse festival, mas assim, foi um festival que correu de forma particular, foi muito raçudo, esse eu fiquei bem cansada fazendo, assim, pensando em questão de preço, banda é caro, vocês sabem que, tipo assim, pra gente pagar uma banda, a gente precisa pagar o cachê de 5, 4 pessoas, né, de uma vez, então, tipo, você vai pensar de 300 a 350 por cabeça, né, e você vai fazendo as contas, na hora que você vê que você já gastou 5.500. Então é bem por aí, sabe? Então é um negócio que gasta muita grana. Mas é muito legal porque aqui tem bastante público, entende? É, outra coisa que eu fiz também foi o Prêmio Música Viva. Esse prêmio foi muito legal. A gente fez também de forma 100% nossa. E foi uma premiação de artistas. Essa premiação foi muito bacana. A gente conseguiu premiar artistas de tudo quanto é tipo de ramo que vocês imaginam. Então foi desde de artista da MPB até artistas rappers. O artista principal, o artista que ganhou o prêmio principal foi uma dupla de rappers aqui da região de Pouso Alegre. Nossa, foi o que chama, não sei se vocês conhecem, que chama Domínio Inverso. Eles são mais antigos, então eles têm até uma galera que apoia a cena deles ali, sabe? Que vai junto e tal, galerinha maior, assim. Mas, tirando isso, foram os eventos que eu já trabalhei e a gente conseguiu pensar em tudo, né? Mas eu acho que as chaves para poder fazer um evento bem feito são essas. Primeiro, é conhecer realmente o público-alvo que você vai trabalhar. Isso é importante para qualquer área de a parte musical e artística, né? Mas principalmente para produção de eventos, você tem que saber muito bem onde você está pisando para você não se ferrar, entendeu? Então, público que você está trabalhando, divulgação, o que você vai fazer de divulgação? Você vai trabalhar só com promoção no Instagram? Você vai trabalhar só com sorteio, com brinde? Você vai trabalhar com o quê? Então, você tem que pensar em tudo que você vai, qual que vai ser a campanha que você vai gerar a partir dali. Muito importante também vocês pensarem aonde vai ser feito e por que vai ser feito ali, porque às vezes uma casa errada mata o seu evento. Isso é importante vocês pensarem nisso também.
Às vezes a gente fala assim, ah, vou fazer ali porque de repente ali é mais cômodo para mim, ali é mais barato, etc, etc. Só que na hora que a gente vai fechar mesmo como, ninguém quer ir ali porque ali, sei lá, a vibe não é legal do lugar, por exemplo. Isso pode acontecer também, entendeu? Já matei vários eventos assim, por fazer em uma casa menor, uma casa que até que era grande e tal, mas era uma casa que o pessoal, tipo, que era na frente de um cemitério, assim, então não tinha muita, o pessoal não gostava muito de ir ali, sabe? Que já foi as vacas gordas daquela casa há muito tempo. Então aí a gente vai encarrilhando uma sessão de coisas assim que a gente tem que ir pensando, né? Se for fazer na rua, atenção. Eu não sei se tem alguém aí que é de Minas Gerais, mas aqui, pelo menos aonde eu estou, é muita burocracia para fazer na rua, então tem que estar muito atento. Pagamento do ECAD, agora a própria prefeitura da minha cidade está pedindo que se está pagando ECAD ou não, tem que provar para eles que pelo menos você entrou em contato com o ECAD para poder puxar a lista de músicas. Então é bem chato, assim. ECAD, alvará dos bombeiros, alvará da Polícia Militar, pelo menos a aprovação deles, aluguel de tenda, porque aqui em Pouso Alegre faz muito calor, tipo, Salvador não precisa nem perguntar, mas assim, a maioria dos lugares, né, no verão a gente sofre muito quente, então, aluguel de tenda tem que pensar nisso também, aluguel de palco, sonorização, iluminação, não é porque tá na rua que não precisa de iluminação, então tem que pensar nisso também. Outra coisa importante também é em relação à localização da própria rua. Às vezes, dependendo da rua, você consegue um alvará com mais facilidade do que outra, sabe? Então, também tem que ver isso. Praças também são bons lugares para se fazer, praças maiores, que tem mais espaço. É, você consegue também fazer um evento tranquilo, se você tem a quantidade de banheiro suficiente. Eu não sei como é para vocês em questão de valor, eu acho que é uma tabela meio que nacional que as empresas cobram, mas aqui, tipo, para você alugar um banheiro químico, eu acho que é 450, eu acho, um banheiro químico só para você alugar. Então, você tem que pensar, se você vai fazer um evento para 200 pessoas, tem que ter no mínimo uns 5 banheiros químicos aí, para dar conta de todo mundo que A vai tomar. gente aqui conseguiu que o prefeito fizesse isso pra gente, entendeu? Porque, querendo ou Massa. não, a gente fala assim, ó, primeiramente a gente vai ter que encher o saco desse povo. Esse ano é ano de eleição, os caras tá querendo voto, então a gente vai chegar junto neles, vai conversar com eles, para que eles ajudem a gente, porque realmente é um muito investimento, sabe? Então, em questão de Uhum. alvará, em questão de banheiro, em questão de, por exemplo, até o palco está sendo patrocinado por um político em si. Se eu não me engano, nem é prefeito, é vereador. Então, tipo assim, acho que é uma forma até de se pensar em relação ao apoio, né? Pensar quem é ali do meio político, quem é ali do meio empresarial, parceria, marca, pode Uhum. estar fortalecendo. Eu Inclusive, é acho uma. legal, eu acho legal a gente falar disso também em relação ao financeiro, porque a gente falou, né, já sobre essa questão de como é muito ruim a gente ter que levantar do zero dinheiro, mas assim, como que a gente pode monetizar esses eventos? Então é legal a gente pensar nisso um pouquinho também, a gente falar disso, né? Em relação ao patrocínio, em relação às coisas. Hoje em dia, assim, para mim, na minha concepção, eu acho que, fora, claro, o dinheiro de leis de incentivo, etc., que é o que eu mais apoio vocês tentarem fazer coisas, escrever projetos, entender realmente como funciona, eu indico muito que vocês entrem em contato, sejam amigos e parceiros de empresas mesmo, gente. Tipo, tô falando de, tipo assim, sei lá, do vendedor de camiseta ali da esquina, o pessoal, a loja de camiseta da esquina vai ser a que vai sustentar o seu evento. Porque às vezes ela ajuda com R$ 200, mas aquele R$ 200 às vezes vai pagar o cachê de um músico. Entendeu? Então, assim, é muito importante que vocês tenham boas relações, até é muito interessante, assim, tipo, se você for, principalmente em época que vocês vão mexer com o evento, evitar falar de política em rede social, porque os contratantes e o pessoal de empresa privada, a maioria é tudo pessoal mais da direita, entendeu? Então eles não vão querer patrocinar evento de pessoas que é de esquerda radical, que eles acham isso, né? Uma pessoa de esquerda radical, eles não vão querer patrocinar. Então é muito importante também ter essa visão, tá, galera? Tipo assim, a gente tem que entender que o nosso idealismo é só nosso, assim, a gente não consegue sustentar um evento só com o nosso dinheiro, a gente precisa do dinheiro dos amigos empresários, entendeu? Então a gente vai ter que dar uma segurada. Infelizmente, influencia muito, Rafaela. Demais. A gente não consegue vender um evento, a maioria deles, assim, se a gente for colocar um viés político muito grande. A gente tem que sempre saber separar as coisas, porque quem nós somos, né? É lógico que, assim, a música, ela é política, gente. Não vou nem entrar nesse método, que a música é política, mas, assim, a gente não consegue usar argumentação política em si para conseguir dinheiro. E eu concordo com você, viu, Letícia? A gente já trabalha no ramo alternativo, que é o do hip hop, do rap, do rock, do metal. O metal, gente, é extremamente político.
O heavy metal é extremamente político. Aqui, tipo, se você vai pegar mesmo grandes bandas de hardcore aí, os caras do hardcore, eles não querem saber, entendeu? Eles não querem saber de nada, eles querem falar o que eles quiserem de política ali no palco, entendeu? E eles, assim, como artistas, eles estão certos, eles têm que dar base para o que eles sentem, para os sentimentos deles, para gerar correspondência, né? A polarização pro artista ela é importante, mas pro produtor de evento ela não é importante. É isso que é complicado, entendeu? Então, cabe um questionamento aí também. É muito bom vocês anotarem isso, pensarem nisso em casa, para ver como que vai ser essa abordagem. Comunicação é essencial, tipo assim, se vocês não souberem se comunicar, não souberem falar bem com as pessoas, vocês não conseguem fechar patrocínio particular. E isso é o mais chato, cara, o mais difícil. Tem que ter QI, tem que ter contato com as pessoas, tem que sair conversando com todo mundo, sendo o cara mais simpático do rolê para você conseguir fechar um patrocínio de R$ 200. Então, é isso aí. A nossa vida é isso aí. Cara, esse ponto que você tocou sobre a política em si, eu compreendo total, porque faz sentido e é uma das coisas que eu quero trazer futuramente para o evento. A gente está na nossa primeira edição, então a gente meio que está fazendo tudo ainda no improviso, né, entre aspas, assim. E aí a gente não está nesse pensamento agora sobre as parcerias e etc. Mas é claro que eu quero fazer isso futuramente, né? Eu quero ter aí uma rede de marcas, eu quero ter parceiros aí fixos para movimentar cada vez mais esse evento, nem que seja para ele acontecer pelo menos uma vez no mês ou 2 vezes no ano, enfim. A gente pode organizar isso futuramente. Mas essa questão, por exemplo, da política da música e da cultura e da arte, por exemplo, é muito complicado, porque o nicho que a gente está trabalhando atualmente no Sarau é o rap, é o rock, tem a galera do rock, do grunge, né? Então a gente está trazendo essa galera para cá e automaticamente, eu falo até pela minha letra, eu sou uma das artistas que vai estar presente e minha letra critica todo mundo, entende? Então, é uma coisa que é complicado conciliar e o evento de rua, eu penso muito nessa questão de não filtrar, né? Porque é um evento de rua. O evento de rua ele surge justamente para ser um manifesto, uma parada mais crítica também, sabe? Então, ganhar espaços, ocupar espaço faz parte do evento de rua. Só que aí eu falo, futuramente a gente vai precisar de estrutura, a gente, quem sabe, pode levar para um local privado, um local fechado, uma casa de evento, por exemplo, apesar de ser um sarau, mas a gente pode pensar em um espaço que se adequa. Aqui em Salvador existe vários locais que são abertos para eventos, sabe, que tem essa pegada mesmo, e aí eu penso justamente nesse tipo de comunicação, que é algo que, querendo ou não, vai influenciar. A pessoa, quando ela vai fechar com a gente, ela vai querer ver o histórico do evento, e vendo o histórico do evento, vendo como ele realmente é, como ele funciona, pode ser que aconteça impactos, né? Então, é uma coisa muito estrutural que a gente tem que pensar para poder fazer o evento dar certo e, consequentemente, conversar com esse público também, né? Sim, com certeza. Eu tenho vários exemplos para dar aqui para vocês de coisas que eu vi, tá? Nessa trajetória minha de carreira, porque eu tô falando essas coisas para vocês. Porque assim, eu trabalho, né, com vários tipos de pessoas e já produzi vários eventos e já trabalhei também como coprodutora de alguns, entendeu? Então, eu trabalhei na parte de direção artística de alguns eventos muito importantes aqui da cidade. Por exemplo, a gente teve o nosso primeiro Festival da Diversidade, que foi ano passado, que em si o nome você já vê que é um nome muito político, né? Festival da Diversidade. A gente abrigou ali no nosso evento de tudo que vocês imaginam, assim. Eu mesma sou uma mulher homossexual, não que venha ao caso, mas assim, para o contexto se entende-se, né? A gente teve um evento que abordou tudo quanto é tipo de pessoa que vocês imaginam, tolerância religiosa, a gente teve pessoas, né, fazendo manifestos em relação a realmente, tipo, o mínimo, né, que é, tipo, não matar travestis. Isso é o mínimo que uma sociedade, que a gente espera de uma sociedade, e a gente falou sobre isso no evento, que é uma coisa simples, né, e a gente percebe que não existe muito meio termo para as pessoas. A gente tem que ter um viés, mesmo quando a gente vai trabalhar com um manifesto político, a gente tem que ter um meio termo para a gente não pesar a mão. Vou dar um exemplo para vocês. Teve nesse evento que eu trabalhei, nesse processo de evento, né? Tinha uma pessoa específica que ela era trans, né? E aí ela começou a achar muito ruim que a gente não estava levando para um viés mais político ainda, tipo, uma coisa bem mais radical, entende? E a gente teve que sentar e explicar, porque qual que era a questão? Por mais que seja um festival da diversidade, a gente tem diversidade em todas as famílias brasileiras, gente. Isso significa que até numa família, tipo, de direita, conservadora, etc., vai ter algum filho que é um trans, ou que é gay, ou que tá dentro de alguma coisa assim, entendeu? Então, o que é a nossa ideia do evento? A nossa ideia era levar conhecimento, levar cultura para todas as famílias, independente de qual fosse, sabe? Para a gente conseguir abraçar essas pessoas e essas pessoas se sentirem um pouco menos
como um estranho no ninho, a gente não queria que essas pessoas se sentissem estranhas, entendeu? Então, isso deu um super bafafá dentro do projeto, e acabou que essas pessoas que estavam agindo de forma mais radical, elas quiseram sair, elas não quiseram participar do projeto, elas abriram mão de receber o dinheiro do projeto, porque elas não queriam que fosse para um lado menos radical. Isso fecha portas, gente. A gente tem que saber escutar o ponto de vista das pessoas e entender que nem tudo a militância vai colaborar com alguma coisa, sabe? Às vezes a gente está sendo muito político, não ficando militando, entendeu? Então isso é muito importante de vocês adquirirem esse conhecimento que eu estou passando para vocês entenderem sobre isso, porque isso pode fechar portas para vocês, entendeu? Outra questão também, eu já perdi um patrocínio no Rainhas do Rock, porque o Rainhas do Rock, ele não é um evento que ele tipo, em si, com a palavra feminista na frente, mas ele é um evento feminista, tipo, se a gente tá dando voz para mulheres que não têm voz, entendeu? Então, tipo, essa é a questão do evento. O que aconteceu? Eu já tive uma vez que eu perdi um patrocinador, que o patrocinador virou para mim e falou assim, eu não vou patrocinar o seu evento, porque esse é um evento de feminazi. Eu perdi, e era um patrocínio de R$ 800, gente. Entendeu? Então, assim, você tem que tomar cuidado com rótulos, entendeu? Para não rotular as coisas de vocês, para vocês não perderem nesses meios termos, entendeu? São linhas tênues que vocês podem perder coisas, sabe? Então, assim, é muito importante. Hoje eu acredito que até foi melhor assim. E eu acho que tem outras linhas que a gente pode seguir também dentro de um evento, que a gente consiga abordar, igual eu falei no Festival da Diversidade, abordar a política sem precisar de ser radical, entendeu? Então, tem uma linha muito tênue aí. Outra, Letícia, uma dúvida que você falou, né, em relação ao seu evento, por exemplo, que, tipo, beleza, o seu evento tá lá estampado com o objetivo, e aí o patrocinador vai ver um histórico, e aí pode ser que ele desista. Uma grande dica que eu te dou é deixar na mão de negócio do seu evento, tipo, o poder de negociação na mão de uma pessoa que seja um pouco mais, entre aspas, com imagem imparcial, entendeu? A responsabilidade do evento vai ser na mão dessa pessoa mais imparcial. E aí, dentro do evento, vocês falam o que vocês quiserem, entendeu? Talvez no outro ano você não consiga aquele mesmo patrocinador. Mas, em todo caso, na mão dessa pessoa que é mais imparcial, você consegue garantir outros patrocínios e garantir que a imagem do evento fique do jeito que você quer, isto é, mais ameno, para não gerar nenhum tipo de emoção contraditória, entendeu? Então, esse é o que eu aconselho, tá? Se fosse para mim fazer esse evento. Mas eu sei que a gente tem opinião, que a gente tem que falar mesmo as coisas que a gente pensa, mas quando a gente está produzindo evento, infelizmente, a gente tem que saber que a gente não vai agradar todo mundo com as nossas opiniões, então a gente tem que segurar. Infelizmente, é a solução. Mas, enfim, alguém tem mais alguma pergunta que eu possa te ajudar em relação à parte de produção, gente de rua ou produção em casa? Não sei. No meu caso, acho que consegui pegar bastante pontos aí importantes. Anotei algumas coisas aqui já para depois eu repassar para a galera, já falar só reunião urgente. Tem algumas coisas aqui que a gente precisa conversar. E aí, eu particularmente é isso, porque como eu estou iniciando agora, então eu sei que eu não vou acertar de primeira, né? A gente tem que errar para aprender e ir estruturando aos poucos. Mas esse assunto em si, eu vejo que também é meio um tabu entre os próprios artistas, sabe? Porque ele não envolve rede. Fazer evento, como você falou, envolve rede, envolve comunidade, envolve comunicação. Então, são pontos aí que eu vejo que, às vezes, pode ser que a galera em si não abrace, né? Aqui você falou sobre a galera do Nordeste ser, vamos dizer, mais junto. Na verdade, não é tanto. Aqui em Salvador é muito separado. Inclusive, a gente, tipo assim, não conseguiu atingir as pessoas que realmente que era para atingir. Por exemplo, a galera da Batalha. Essa galera em si não abraçou o evento. Mas, agora que eles estão vendo que o evento está tendo uma visibilidade, as pessoas estão começando a comentar, eles estão começando a olhar diferente, mas quando foi dada a proposta em si, não foi abraçada, entendeu? Então, a gente teve que se juntar com a galera de outros nichos, como, por exemplo, o sertanejo, que não é uma cena tão grande aqui em Salvador, mas existe. Entende? Então, a gente teve que se juntar com a galera do sertanejo. Então, literalmente vai ser um evento alternativo. Vai ter ali vamos dizer assim, um evento eclético, né? A gente vai aproveitar que é um sarau, dividimos ali, por exemplo, o período da tarde, né? Para poder fazer um voz e violão, a galera do sertanejo, uma pegada bem fim de tarde mesmo. E aí, na parte da noite, a gente traz já o rock e o rap, né? Que é algo mais pra noite mesmo. Então, a gente acabou dividindo o evento nesse estilo. Mas é isso, eu acho que também é uma construção. As pessoas só vão abraçar mesmo quando vê acontecendo, né? Então, a tendência é cada dia mais a gente estruturar e crescer. Sim, é muito verdade isso. E eu vi que a Rafaela escreveu também
né? E é muito verdade, viu, Rafael? Infelizmente é assim. Gente, músico tem vários problemas, né, com os músicos. Assim, eu sou musicista, então eu posso falar, tenho poder de fala. O tal do músico é complicado, porque músico mexe muito com ego, entendeu? A gente é o tempo inteiro dito que a gente é maravilhoso, entendeu? E a gente não tem espelho em casa, sabe? Então a gente é maravilhoso na rua, todo mundo fica falando. Se você conseguir um evento de destaque, você consegue outros de destaque. Então o que que faz isso com você? Você fica lá se sentindo o mais bonito e o mais maravilhoso do mundo, entendeu? E aí o que que acontece? Na hora que aparece eventos menores, assim, que você fica pensando, nossa, fulano tá fazendo evento, mas é muito pequenininho, não vai pra frente, acho que não é pra mim, mas não tem um cachê, porque eu não sei. Mas na verdade, justamente o que a Rafaela falou, a pessoa tem até vontade de participar, mas ela fica insegura com medo dela perder, dela se rebaixar, entre aspas, para participar de uma coisa menor. E na verdade não é assim. A gente tem que entender que a comunidade musical como um todo, ela precisa realmente se ajudar, ela precisa de ajuda para sair do lugar. Ninguém consegue fazer nada sozinho, gente. Eu posso sentar amanhã aqui com vocês 6 aqui, né? No caso, 5, né? Que é outra, é do radar também que tá coisa, mas eu posso sentar com vocês 5 aqui amanhã, a gente planejar um mega evento e eu vou falar que eu vou fazer tudo sozinha. Eu vou precisar de ajuda de vocês. Não, isso não existe, entendeu? Como é que a gente vai divulgar um evento grande para 350 pessoas que se não for no coletivo, se a gente não tiver todo mundo junto trabalhando? Então isso não existe, sabe? Oi, Jorge, tudo bem? Eu vi que você chegou depois, prazer. Em relação, né, a essa questão de comunidade, gente, não tem idade. Criar comunidade não é uma coisa de gente nova nem de gente velha na música. Isso não tem idade. A gente pode ser amigo de gente mais velha que a gente, mais nova que a gente, com mais experiência que a gente não. E isso não é motivo para a gente se sentir como se a gente tivesse atrasado ou como se a gente tivesse, sei lá, sabe, perdendo alguma coisa. Sabe? Porque a gente tem que ser unido, tem que se ajudar. Isso não vai ser a realidade que vocês vão encontrar, como bem a Rafaela falou aí. Felizmente, a maioria dos músicos não tem interesse em se reciclar, em melhorar, em ser melhor, mas já que a gente tem esse interesse, então a gente realmente tem que ser diferenciado. E eu vou te falar, o mercado, ele gira em torno de gente diferenciada, ele gira em torno de pessoas que têm ideias revolucionárias. O mercado não é construído por gente conservadora o tempo todo em mente, sabe? Pessoa que tem aquela cabeça que não quer sair do lugar, que não quer produzir, que não quer fazer, né, sabe? Então, foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? Principalmente com a parte de produção de eventos, foi a maior lição que me deu, assim, pessoas que são muito retrógradas, que não têm ideias para frente, que não têm vontade de melhorar, são essas pessoas que congelam o mercado, elas não movem o mercado. Tá? Então, isso é muito importante. É só a vontade de você estar aqui para aprender alguma coisa, né? Para a gente trocar essa ideia, isso já é muito importante. Uma dica final também que eu queria dar para vocês é, tipo, nunca deixar algum comentário, alguma coisa de alguém influenciar no poder de decisão de vocês dentro de um evento, sabe? Se você está sentindo, você tem uma sensação que aquilo é necessário ser feito, por exemplo, tô com a ideia de contratar X seguranças, por exemplo, uma pessoa não quer contratar, e eu tô sentindo que isso vai ser necessário para o evento, faça o que sua intuição tá mandando, porque 90% do nosso evento é intuição, tá, gente? A gente tem que ter muita intuição nesse meio para a gente saber o que vai dar certo e o que vai dar errado. Opinião, todo mundo pode dar, até papagaio fala, como diz aquele ditado, né? Falar até papagaio fala, mas a gente tem que saber colocar ordem, falar o que a gente espera, o que a gente quer, para ele poder conseguir ser desenrolado, né? E acho que também focar muito no que você deseja, focar no qual que é a sua ideia de evento, tudo que você acredita dá certo, sabe? Tipo assim, eu comecei com a vontade de me divulgar no mercado, vontade de ser alguma coisa, e eu mesma, tipo, criei isso pra mim, sabe? Então não é tipo papo de coach, não, tá, gente? É muito trabalho, é transpiração mesmo. Se você tiver com vontade de fazer, você vai sair do lugar e vai fazer várias coisas. Eu acho que é isso por hoje que eu teria para falar. Se o Jorge ou se a Rafael tiver alguma pergunta, o Reis também, se tiver alguma pergunta, fica à vontade, tá, gente? Eu não tenho nada a comentar, só agradecer a Gabi, né? Só agradecer aí pelo conteúdo, né? Por ter trazido as informações. Estou só aqui ouvindo. Só, assim, para não passar desapercebido, não sei se dá tempo de fazer mais uma pergunta, porque a Letícia sabe, né? Eu trabalho com evento, mas na parte de etiqueteira, eu tenho uma etiqueteira online. Como que você organiza normalmente essa parte, assim? Como que você escolhe qual usar? O que que você olha que fala assim, não, eu vou por essa aqui, eu vou por aquela ali, se é praticidade, se é taxa? Porque eu acho que também isso envolve algumas questões, né? Às vezes a etiqueteira é desconhecida como a minha, o evento é pequeno, então na dúvida é mais fácil, né, que todo mundo conhece. Sim, Ou de repente eu vou na que tem a taxa menor porque eu preciso de dinheiro, porque o evento
tá crescendo, né? Então, como que você olha essa parte? Oi, vou ser bem sincera para você. Qual que é a diferença aqui para mim? O que me influencia no poder de escolha? São duas coisas. Primeiro, valores, né? Valor para mim é o que me diferencia para fazer compras. Então, por exemplo, se eu preciso comprar, tipo, caneca, preciso comprar camiseta, adesivo, etc, etc. Eu tenho um tipo de visão e eu vou fazer uma cotação para mim. Quando eu pago do meu bolso, do bolso de patrocinadores, eu faço esse tipo de cotação para qualquer produto, tá? Pode ser independente seja de ingresso a coisas mesmo, tipo materiais que eu vou dar de brinde, vender, etc. Agora, uma coisa que eu percebo muito em relação a ingressos online, né? Eu percebo que a gente tem uma dificuldade aí de informação. O pessoal passa, geralmente, por exemplo, sei lá, tem um site lá, 360 tickets, todo mundo usa esse. Então, eles vão passar só esse. Um meio que fica com preguiça de pesquisar e eles vão pegando o mesmo site e vão passando entre si. E mesma coisa para orçamento de coisas também. Então, por exemplo, se eu tenho, fulaninho, aqui no sul de Minas é muito comum isso, gente, aqui é todo mundo é comadre, entendeu? Aí chega, fulaninho ali tem a loja de esquina ali que faz roupa tal. Entendeu? E aí a gente vai lá, todo mundo encomenda lá, mas não necessariamente é o mais barato, entendeu? Às vezes é coisa de propaganda de comadre mesmo, entendeu? Mas o que eu recomendo? Eu recomendo bastante propaganda de conversão no próprio Instagram, né, do seu produto, para você conseguir fazer com que ele chegue no público certo. Mande promoção, descubra quem que são os produtores de evento locais ou produtores de longe mesmo que você tenha contato, cria uma relação pessoal e depois você começa a divulgar para essas pessoas com promoções. É isso que vai fazer com que o seu público cresça. Entendeu? Aí isso pode ser em qualquer área que você tiver. Se você falasse para mim agora que você tem, sei lá, uma fábrica de caneta de brindes, entendeu? Eu ia falar a mesma coisa para você. Faz o seu network, conversa com pessoas, faz amizade com pessoas que trabalham com produção de eventos, pequenos, médios ou grandes, independente, porque o pequeno, às vezes, ele te dá mais dinheiro do que o grande. Então, você vai e foca principalmente nos pequenos produtores de evento, que vai ser daí que você vai conseguir criar a sua cartela de clientes. Deixa eu só responder, que acho que tem mais uma pergunta. Acho que eu consegui te responder a sua pergunta, só para. Então, beleza. Deixa eu ver aqui o que tem de mensagem aqui da Rafaela. Certo? Uhum. Tô lendo aqui, tá, gente? Peraí. Rafaela, eu entendo muito, eu passo pela mesma coisa que você. Rafaela, o que mais tem é gente preguiçosa no rock. Eu sou uma delas, entendeu? Morro de preguiça de ir em evento, mas a gente tem que ir. O que vai acontecer? Como é que a gente vai converter gente para o nosso show? Em um show. Infelizmente, é a realidade. A gente precisa, para converter o pessoal para ir nos nossos shows, fazer com que eles comprem a nossa ideia, a gente precisa frequentar o show dos outros. Não tem o que fazer. Isso é para todo meio, gente. É de icona para qualquer um que vai trabalhar com música aí. Você precisa ir fazer contato no show dos outros. Então, tá tocando lá o fulaninho que toca um acústico, mesmo que você ache horrível, tá tocando uma música horrível lá, você vai precisar ir, vai lá conversar com a pessoa, porque por mais que às vezes você não pode gostar daquela música que ele tá tocando, mas se você fizer contato com a pessoa, de fazer amizade e tal, e tipo, deixar preconceitos de lado, assim, você vai conseguir abrir portas, e é através disso que você vai conseguir vender seus shows, sabe? Eu percebo isso, quando eu comecei a sair de casa e nesses eventos assim, eu comecei a fazer mais contato. Mas tem também algumas cenas, eu não sei se é o seu caso, que são de panelinhas bem fechadas também, que são essas pessoas que, às vezes, você vai no lugar, você vai no show e tal, até tem uma interação, mas você vê que não tem interesse, a pessoa não tem interesse em desenvolver um papo com você, desenvolver uma coisa mais profunda. Isso é comum também, e aí isso significa uma coisa importante. Ou a mesma pessoa está competindo pelo mesmo espaço que você e não tem esse peito aberto para entender que os dois podem colaborar e crescer juntos, então pode ser esse o caso, ou talvez o público seu não seja aquele, entendeu? Então pode ser isso também. Daí o que você tem que fazer? Você tem que começar a contatar pessoas, né, conversar com pessoas diferentes, tentar construir amigos fora do próprio meio musical, mas que gostem da sua música, entendeu? E aí isso vai ser um pesquisa de mercado que você vai ter que fazer. Eu não sei se a Letícia concorda comigo, que a Letícia mexe muito no mercado, mas aí você vai ter que ir atrás do seu próprio nicho de mercado. Por exemplo, aqui na minha cidade, os músicos, eles costumam se ajudar quando existe algum bem comum para aqueles próprios músicos. Então, tipo, eles criam um nicho fechado só para eles, entendeu? Eles não deixam pessoas de fora entrar. Então, o que eu faço nisso, né? Eu vou fazer amizade com a tia que vai no show desses músicos, entendeu? Eu vou fazer amizade com pessoas que vão lá no bar, fulano de tal, mesmo que o fulano de tal do bar não goste de mim, mas eu vou lá fazer amizade com o fulaninho que sentou no balcão do bar dele. É essa pessoa que vai no meu show, entendeu?
Cara, já aconteceu uma situação parecida comigo, eu estar em um evento e eu querer conversar com um artista específico, e no final eu acabei conversando com a mãe dele, e eu só fui descobrir que era a mãe dele no final do evento, quando ela me disse, não, eu sou a mãe dele. Eu falei assim, sério? Porque durante a conversa em si, tipo assim, eu queria conversar com ele, eu falei assim, acho que não vou conseguir, tem toda a equipe, toda a produção ali, eu falei assim, não vou conseguir esse contato agora. E aí eu fiquei assim, meio de canto, e daqui a pouco ela comentou alguma coisa, eu já engajei com a conversa, a gente conversando, e aí depois eu descobri que era a mãe da pessoa. Eu falei assim, cara, entende? Tipo assim, É às muita vezes vida, né? É muito bom essas coisas acontecer. Legal. então, às vezes, a gente olhar para fora também, a gente tem um foco, um objetivo, mas a gente pode olhar para o lado e ver a forma também que a gente pode acessar, né? E uma coisa que você falou assim, aí que eu acho muito importante, às vezes tem essas pessoas que não vai dar atenção para a gente, justamente porque elas também estão correndo atrás, também estão querendo ganhar espaço. Então, consequentemente, o foco dela está sendo completamente diferente. Então, a gente realmente tem que olhar para os lados para ver pessoas que vai conectar com a gente, entende? E tudo acredito muito nisso. Tudo também é sinergia, tudo é energia. Então, às vezes, a gente não era pra gente se conectar com aquela pessoa, mas tem outra pessoa ali que vai fazer com que a gente avance mais 2 casas ali à frente e vai ser esse é o processo, entendeu? Então, Eu vou dar um exemplo para vocês muito legal que a Letícia falou, eu vou só complementar o que ela falou. Uma coisa que eu indico muito para vocês, quem for artista aqui, ou até você mesmo, Reis, que é artista e também está trabalhando com essa questão dos tickets, etc., eu recomendo muito, de verdade, que vocês frequentem feiras de música, tipo Conecta Mais de São Paulo, entendeu? Feiras tipo Feira Tajima, etc, etc. Vão para essas feiras, entendeu? Sabe por quê? Porque nessas feiras que a gente conhece pessoas aleatórias que podem servir muita coisa pra gente. Vou dar um exemplo. Eu fui pro Conecta Mais do ano passado, a gente tem uma banda de metal, né? Eu tenho uma banda de metal sinfônico, e aí eu fui pro Conecta Mais para fazer contatos para essa banda de metal. Acabou que eu fiz amizade com a mãe do guitarrista de uma banda super renomada lá de São Paulo, que tá até dentro do casting do Mariucci Time, né? Quem não sabe quem que é o Mariucci Time, aí é o Luiz Mariucci, simplesmente foi baixista do Angra, assim, tipo, então, gente muito, assim, de contato, né? Então, eu acabei fazendo amizade lá e tal, e nisso abriu bastante porta, sabe? Então, é muito importante que vocês façam isso, que vocês vão para os lugares esperando se comunicar. Ai, que legal. É isso aí, Jorge, ó, pra você ver, você foi para a Expo Music, é o melhor lugar possível para você conhecer gente. Realmente é feira de música, assim. Recomendo muito que vocês vão. Vai ser onde vocês vão conhecer gente para migrar a carreira de vocês mais para fora, para levantar notoriedade, para vocês desenvolverem mais a carreira. E principalmente quem trabalha com questões de eventos, então, tipo, por exemplo, produtos, desenvolvimento de eventos, igual no seu caso, tickets, etc, etc, etc. Tudo isso aí é muito importante você estar numa feira musical para você conseguir vender isso para os artistas. Tem muito artista independente pequeno que fecha show pequeno de tipo 50, 100 pessoas, mas usa site. Então aí você pode vender o seu serviço lá. Entendeu? Então isso é muito bom. É muito legal também essa questão da gente, essa questão que você falou, Letícia, da energia e tal, a gente tem que saber mesmo que isso vai acontecer muito. Muita gente, vamos falar a verdade, as pessoas não vão querer abrir guarda pra gente, não vão querer ser amigos da gente, enquanto elas não perceberem que é vantagem. As pessoas trocam a conexão, elas trocam o carinho, o afago, o afeto, etc., por notoriedade. Hoje em dia a gente está vivendo num mundo que é muito de redes sociais, é muito plástico, entendeu? É um mundo que é mais complicado. A gente já está um lado filosófico, né? Mas só para vocês entenderem que realmente isso acontece e é o que vai mais rolar aqui. Vocês não vão conseguir, a maioria das vezes, uma troca genuína com as pessoas, mas seja genuíno, sabe? Porque se você for genuíno com as pessoas vão perceber que você é de verdade, e aí, com o tempo, você vai gerando essas conexões. Então, eu acho que isso é o mais importante de tudo. Para eventos, tem que ter essa conexão, não tem que fazer, você tem que ser amigo das pessoas e ser sincero para você conseguir sair do lugar. perfeito, perfeito. Você falou que tinha só 1 hora, eu não quero mais te segurar para não te atrasar. Mas eu acredito que deu para a gente pegar bastante coisa aqui. A aula depois também vai para o YouTube, então quem quiser dar uma revisada. E eu queria agradecer a tua presença. Acho que é muito importante a gente trazer esses assuntos para os sílabos em si. A comunidade está cada vez mais forte, isso me deixa muito feliz em contar com o apoio de vocês, com o conhecimento de vocês, para cada vez mais a gente fortalecer, né? Isso aqui que está acontecendo já abriu minha mente em muitas coisas nesse processo de eventos. Acredito que, enfim, cada um aqui tirou o melhor proveito dessa aula. E é isso, acho que é um tipo de assunto que a gente pode estar trazendo novamente aqui, né, para o grupo. Tem muitos, enfim, muitas camadas, muitos detalhes, então a gente pode refazer também essa call depois. E é isso, gente. Agradeço a presença de vocês e vamos nessa. Acho que o conteúdo em si foi muito importante para todos.
Obrigada aí, pessoal. Muito obrigada mesmo. Ótima semana para vocês. Espero que as coisas que eu falei aqui entrem um pouquinho na mente de vocês, consigam colaborar com o trabalho de vocês de alguma forma, tá bom? Qualquer coisa aí, tamo junto. Só mandar uma mensagem que eu vou respondendo na medida do possível, tá bom? Perfeito. Ó, aproveitando vocês que estão aqui, quem puder tirar um print e marcar lá o Sílabus Musical no Instagram, acho legal para a gente começar a movimentar as redes. A gente vai trazer várias novidades, inclusive vai ter 2 avatares representando o projeto. A gente conseguiu criar aí 2 avatares, tá? A coisa mais linda, tô apaixonada por eles. Para a gente começar a movimentar as redes, trazer mais pessoas para a comunidade. Então, a tendência é cada vez mais aumentar, né, e ampliar esse network entre a gente. Então, quem puder tirar o print, marcar a gente lá, é ótimo também. Valeu? Muito bom, pessoal. Valeu, viu? Um abraço para vocês. Tchau, tchau, gente.